Bom, pessoal, surgiu um tema no grupo do Alexandre que eu participo, apesar de não estar participando muito. Uma moça postou um versículo lá de Efésios, né, que diz assim, ó: sois salvos pela graça mediante a fé. E eu achei melhor fazer um vídeo que é mais fácil de explicar e analisar um pouco esses conceitos, né, do que Paulo está falando aqui em Efésios, né? Porque como eu bato muito nessa tecla aqui no canal, eu falo, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Então a gente tem que tentar ver o que o autor quis escrever, senão aí não é uma questão de fé, né? Vira má fé. Então vamos lá. No conceito geral, as pessoas entendem que aqui o cristão, ele é salvo pela graça, que é um favor imerecido. Até eu não discordo, apesar de graça ter um sentido mais de misericórdia, mas também cabe nesse conceito, né, de um favor imerecido, mediante ou através da fé, que as pessoas entendem que é uma crença. Então o que acontece? As pessoas dizem que se você tiver a crença em Jesus, se você acreditar em Jesus, você vai alcançar a graça, a misericórdia de Deus e ser salvo. Porque é mediante a fé. Correto? É isso que eu acho que a maioria das igrejas evangélicas pregam atualmente. Só que vai ter um probleminha nisso daqui, entendeu? Se eu crendo em Jesus é um caminho, é uma forma de eu atingir a graça para ser salvo, só crer em Jesus, por que o próprio Jesus falou assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? As pessoas que dizem Senhor, Senhor para Jesus, elas não creem em Jesus? E Mateus 26, se eu não estou enganado, Jesus também não falou que ele ia separar os bodes das ovelhas? E algumas pessoas iam dizer para ele, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E Jesus vai falar, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, uma pessoa que expulsa demônios em nome de Jesus, eu acho que ela tem a crença em Jesus. Uma pessoa que consegue curar alguém em nome de Jesus, ela tem a crença em Jesus. Então por que essas pessoas não seriam salvas? Por que elas não obtiveram a graça? O próprio Paulo, né, em outras epístolas, como por exemplo o Coríntios 6, ele fala assim, não erreis, os beberrões, os idólatras, os avarentos, não sei o que, não herdarão o reino dos céus. Ué, mas essas pessoas, elas tinham a crença em Jesus, por que elas não obtiveram a graça? Não é engraçado isso? Será então que Paulo estava dizendo isso mesmo? Que a graça, ela é recebida através da fé, de acreditar em Jesus? No Velho Testamento, o conceito que as pessoas chamam de fé é esse daqui, ó, emuná, em hebraico. Eu não vou nem escrever aqui do lado, senão vai ficar muito comprido o vídeo. E as Bíblias traduzem isso aqui como fé, crença. Só que emuná, que é a mesma coisa de fé, ela não é crença, ela não é acreditar em Deus. Até porque no Velho Testamento tem vários exemplos de pessoas que foram agraciadas por Deus, né, receberam um tipo de graça, mesmo sem acreditar em Deus, como por exemplo Ciro, rei da Pérsia. Ele era um rei pagão, nunca se converteu ao Deus de Israel, e mesmo assim ele recebeu uma graça, ele foi chamado até de ungido. Porque emuná no Velho Testamento, pessoal, na verdade não é fé, é fidelidade. Se você olhar em todo o Velho Testamento, você vai ver que Deus está falando o quê? Eu escrevi errado, fidelidade. Deus está falando para o seu povo ser fiel a ele, às suas leis, aos seus mandamentos. Ó, não façam como os povos pagãos, os costumes que eles façam, sejam fiéis à minha aliança. Deus levantou vários profetas para fazer o povo ser fiel a ele, a sua aliança, ao seu pacto, a sua lei. Então, essa palavra aqui, fé, ela tem o sentido de fidelidade. E Paulo, sendo um judeu do primeiro século, até bem estudioso, né, segundo a Bíblia, ele devia saber bem disso. Só que Paulo está escrevendo num outro idioma, no grego. E quando você escreve de um idioma para o outro, você tem que usar um equivalente. Então Paulo usou um equivalente grego, que é pistes. Mas só que se Paulo era um judeu do primeiro século, pistes deveria ter o mesmo sentido de emuná, de fidelidade. Até porque se Paulo está escrevendo acerca de uma nova aliança, que Jesus está fazendo uma aliança gentílica, uma nova aliança, Paulo está exortando aos fiéis lá de Efésios, se bem que ele não é nem Efésios, né, na verdade, é provável que seja, mas ali foi os pais da igreja que colocaram Efésios, mas era alguma igreja da Ásia. E Paulo estava exortando essa comunidade a ser fiel a Jesus, a ter fidelidade a ele e ao que ele falou. Tanto que isso harmoniza, né, com outras partes da Bíblia, tanto o julgamento lá que Jesus ilustra, como por exemplo as parábolas de Jesus, quando ele fala assim, por exemplo, das 10 virgens, as virgens que foram fiéis ao marido, alcançaram a graça, porque elas foram fiéis, elas tiveram fidelidade. E qual que é o problema, Ronaldo, em tomar isso daqui como crença, como as pessoas fazem hoje em dia? O problema é que as pessoas pregam que a salvação, que Paulo está dizendo ali, é só acreditar em Jesus e pronto. Além de contradizer vários outros versículos da Bíblia e do próprio Jesus,
Isso gera nas pessoas uma comodidade. Ah, eu creio em Jesus, então eu já estou salvo. Ah, legal, então eu posso fazer um ritual de magia negra se eu for cristão? Não, Ronaldo, não pode, não, mas não é só ter fé, não é só acreditar em Jesus. Eu creio em Jesus, vou ali fazer um ritual de magia negra, pronto. Eu creio em Jesus. E aí, é tão simples assim? Não, é porque você tem que ter... Crer e fidelidade são coisas diferentes. Então não adianta só você crer e pronto. E é por isso que a gente vê hoje em dia no meio cristão muitas pessoas fazendo coisas erradas e acham que vão ser salvos do mesmo jeito. Tem vários pastores aí que fazem coisas erradas, não generalizando, mas tem um monte. Tem até um senador, né, que é pastor, que eu não vou citar o nome para não levar um processo, mas ele era casado, ele traiu a esposa dele com uma mulher que também era casada e ainda fez o cara ainda ser preso. O cara perdeu até uma vista na cadeia. Ué, mas ele crê em Jesus, então na cabeça dele ele está salvo. Agora, será que a salvação que Paulo está pregando ali nas suas comunidades é tão simples? É só mediante uma crença? Não. Porque se fosse assim, é que nem eu falei, todo mundo está salvo, então é só acreditar em Jesus e pronto, vai todo mundo para o céu. Mas aí se contradiria o que o próprio Jesus disse. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que as pessoas seriam salvas, ou seja, elas teriam uma misericórdia de Deus, que é o que significa literalmente o termo graça, mediante a fidelidade, se elas fossem fiéis a Deus. Vocês podem ver, por exemplo, em Gálatas, que Paulo fala algo parecido, que ele fala assim: ó Gálatas, quem os seduziu para que tão rapidamente abandonassem o evangelho da graça? Porque eles estavam seguindo outro evangelho, outros deuses, eles estavam perdendo a sua fidelidade, não estavam mais sendo fiel. Porque aquelas comunidades eram comunidades em regiões helênicas, que tinham muitos deuses, muitas religiões, muitas vezes eram comunidades pequenas, e pequenas ilhas no meio de pagãos. Então Paulo sabia que aquelas pessoas eram facilmente desviadas, facilmente seduzidas. Então Paulo não está exortando meramente que as pessoas acreditassem em Jesus. Ele está exortando que elas fossem fiéis. Porque acreditar, elas já acreditavam, ele já tinha pregado o evangelho, mas elas tinham que se manter fiéis. Então esse conceito é de fidelidade. Se elas se mantivessem fiéis, elas iam conseguir uma misericórdia de Deus. Ok? Paz a todos.